Rapaziada, hoje eu vou falar para vocês sobre os três principais arquétipos masculinos que existem na manosfera, qual que é a diferença entre eles, qual que é o principal, na minha opinião, o mais valorizado atualmente, porque os homens estão comprando mais essa ideia e aderindo mais a esse programa de uns tempos recentes para cá. Então você destaca, rapaziada, que existem três principais modelos de homens na comunidade masculina. Você tem até, existe uma, de certa forma, uma era entre eles, um período em que cada um deles teve com uma cotação mais alta, digamos assim, tá? Você tem o MGTOW, por exemplo, que é um dos arquétipos, você tem o Pickup Artist, que é o PUA, e você tem o HVA, que é o Homem de Alto Valor. Você tem esses três programas, essas três cotações na comunidade masculina, rapaziada, que são as três principais e cada uma delas tem um valor atualmente de mercado diferente. Eu considero que de uns dias para cá, os homens, de uns anos para cá principalmente, os homens estão preferindo e se inclinando mais a comprar a ideia do homem de alto valor. E qual que é a diferença entre cada uma delas, rapaziada? Basicamente, existem duas coisas que são as principais na vida do homem, que ele mais se interessa em defender, que de certa forma elas são inimigas, adversárias entre elas, que é relação sexual e respeito. Uma das coisas que o homem luta durante a vida inteira dele, que é o dom e a maldição do homem, como eu já comentei para vocês, é o ímpeto sexual masculino. É a vontade, o desejo sexual que o homem tem de se relacionar com outras mulheres ou com várias mulheres, oriundo da alta concentração de testosterona. E é algo que você precisa aprender a controlar, pois se você não tiver autocontrole sobre isso e disciplina sobre seu ímpeto sexual ou pela sua cabeça de baixo, você pode acabar se tornando o famoso Simpson. Então, na verdade, existem 4 arquétipos. É claro que o Simpson, ninguém quer se tornar um Simpson, né? E ele nem faz parte da manosfera. Na verdade, o Simpson é aquele que está fora da manosfera, então ele não está dentro dessa cotação. Basicamente, rapaziada, o Simpson, ou escravoceta, mangina, tanto faz, ele é o cara que ele coloca, normalmente, o sexo acima do respeito. E por isso que ele é não respeitado e muitos homens não querem se tornar como eles e criticam muitas vezes os caras que têm esse comportamento. O Simpson é o cara, rapaziada, que de certa forma, ele tem uma insegurança que pode ser muitas vezes por conta da mentalidade escassa. E justamente por isso, não é incomum para ele sempre colocar o sexo acima do respeito. Ele acaba sempre comprometendo o respeito dele por ele não ter um senso de autorrespeito próprio tão desenvolvido e, consequentemente, muitas vezes é comum para ele se relacionando com uma mulher, quando ele está conhecendo, por exemplo, colocar o sexo em primeiro lugar e acabar sacrificando o respeito próprio. E esse é um problema que muitos homens enfrentam durante a vida e querem acabar aprendendo a lidar com isso. O que os homens querem vencer durante a vida, rapaziada, basicamente é o ímpeto sexual dele, é acabar controlando isso e dominando essa vontade sexual. E a melhor forma de você dominar esse ímpeto sexual é através do respeito próprio. Porque quanto mais você se respeita, rapaziada, mais inclinado você vai estar a defender o seu valor, entendeu? E não acabar comprometendo o seu respeito por conta de relação sexual ou por conta de mulher. E para isso, você precisa desenvolver o seu respeito, obviamente, para que o valor do seu respeito supere, entre aspas, o seu desejo sexual e assim você consiga colocar sempre o respeito em primeiro lugar. Como que você vai desenvolver respeito próprio, rapaziada? É autoexplicativo, aumentando o seu valor pessoal, pelo desenvolvimento, você aumentando o seu próprio valor e como você se valoriza perante mulheres e perante outros homens, especificamente no mercado sexual. Então, de certa forma, é como se o sexo, rapaziada, fosse o maior inimigo do respeito próprio do homem. E muitos homens, cara, estão cansados ou já se cansaram em algum ponto da vida de serem vencidos pelo ímpeto sexual e, consequentemente, várias vezes, repetidas vezes, consecutivas vezes, acabam comprometendo o respeito próprio. Essa é a frame do Simpson. O Simpson basicamente é o cara que muitas vezes ele não aprendeu a desenvolver o respeito próprio, principalmente pela orientação da Red Pill, que a Red Pill ela faz isso, entendeu? Entre outras coisas, ela ensina a você a como aumentar o seu valor e aí você vai defender o seu valor como? Através do respeito. A Red Pill ensina o investimento pessoal, que eu chamo de Red Pill do investimento pessoal, você tem várias vertentes da Red Pill, né? Você tem a da igreja, tem a financeira, tal, tem a do trabalho, tem a masculina, tem a feminina e você tem a do investimento pessoal, que faz parte da masculina também. A masculina também explica sobre a natureza dos homens, né? E o que acontece? A Red Pill ensina você a aumentar o seu valor e, consequentemente, aumentando o seu respeito próprio, isso fará com que você defenda ele não colocando o sexo em primeiro lugar e sacrificando o seu respeito. Já o Simpson, ele faz o contrário. Ele coloca o sexo em primeiro lugar, porque muitas vezes ele não se desenvolveu ainda e, consequentemente, acaba se frustrando e se autoflagelando, se auto-ofendendo, digamos assim. Por outro lado, você tem o MGTOW e você tem o PUA. Qual que é a diferença entre eles, na minha opinião, tá? Desses outros dois produtos na manosfera? O MGTOW, por exemplo, rapaziada, ele é o cara que ele também coloca o respeito em primeiro lugar, mas não é a frame do homem de alto valor.
Porque o que acontece é que o MGTOW, na verdade, ele sacrifica o sexo. Entendeu? Mas entre aspas, ele sacrifica completamente, pelo menos o mais hardcore, o MGTOW mais hardcore, ele decide não se relacionar mais com as mulheres e preservar somente o respeito dele e focar 100% no investimento pessoal, digamos assim, não lidando mais com o sexo feminino. Já o PUA, o que é, rapaziada? O PUA, na verdade, cara, ele coloca a frame de você buscar relação sexual primeiro e, de certa forma, você também acabar desenvolvendo o seu respeito. Só que, porque assim, rapaziada, você, como eu posso explicar? Vocês vão me entender. Quando você converte a abordagem em relação sexual, nem que seja um beijo, entendeu? A primeira relação sexual é o beijo, né, na minha opinião. Nem que você converta a abordagem em relação sexual, rapaziada, isso vai aumentar o seu respeito, entendeu? O que destrói o seu autorrespeito é quando você é rejeitado, dependendo da intensidade dessa rejeição, é claro, entendeu? E dependendo do investimento que você fez para tentar aquela relação sexual. Se, por exemplo, você chegou numa garota e falou assim, você quer ficar comigo? Você nunca viu na sua vida, ela fala, não, seu respeito não vai ser tão ofendido. Agora, se você saiu com essa garota várias vezes, se você aderiu a um programa para você aprender a seduzir mulher, o que quer que seja, ou você investiu muito da sua atenção, seu tempo, sua dedicação, esforço, e aí você foi rejeitado, isso vai ofender o seu respeito, entendeu? Mas de certa forma o PUA, ele consegue desenvolver o respeito próprio quando ele converte a relação, quando ele converte a abordagem em relação sexual. É que nem missão do GTA, rapaziada, pra vocês entenderem. Se você chega numa mulher lá e você é rejeitado, vai cair lá no seu status respeito -1, digamos assim. Como eu disse, dependendo do malabarismo que você fez para abordar aquela mulher, do tempo que você perdeu e tudo mais, tá? De -1 seu respeito pode ser -10, -15, -20, é pior. E o oposto também acontece, entendeu? Se você consegue converter aquela abordagem, aí o seu respeito é positivo, é pra cima. Porque o sexo pro homem é como se fosse uma medalha, entendeu? Como se fosse um troféu, é como se fosse conquistar um emprego, já expliquei pra vocês, né? Que o homem, ele tem, por ele ter o fardo da performance, é como se ele conquistasse um emprego ao conseguir ter relação sexual com uma mulher, então consequentemente o respeito dele aumenta. Então o PUA, de certa forma, ele coloca a relação sexual em primeiro lugar, a sedução através da sedução, né, em primeiro lugar, tá? E o investimento pessoal também faz parte, mas talvez não seja o principal foco. O principal seja a sedução para você ter abundância sexual, principalmente, e pré-seleção, né? E aí, se você consegue, basicamente, você aumenta o seu respeito, tá? Então, o PUA, ele não sacrifica o sexo como um MGTOW, ele mantém o respeito, mas o respeito é consequência do sexo, digamos assim, pro PUA. Mais ou menos isso que eu quero explicar para vocês, a grosso modo, entendeu? O sexo vem em primeiro lugar, entre aspas, pela sedução, como eu expliquei, e o respeito é consequência de abundância sexual, teoricamente dizendo. O MGTOW, como eu disse, não, ele só vai pelo respeito e abandona o sexo, tá? E aí o que acontece, rapaziada? Atualmente, entendeu? Alguns homens começaram a sentir um certo problema, porque é como se a cotação do PUA tivesse caído, o produto PUA na manosfera tivesse caído o preço, por conta principalmente da extrema abundância que as mulheres têm em virtude das mídias sociais. Tanto é que o livro do Mystery, ele é de 2007 mais ou menos, entendeu? E é o que eu digo pra vocês, o Instagram veio em 2010 e o Tinder veio em 2012, então isso aí mudou totalmente o cenário de date, de encontro, de sexo casual, de relacionamento entre homens e mulheres por causa das mídias sociais, fez toda a diferença. E meio que os homens olharam e falaram, velho, peraí, velho, esse negócio não tá muito favorável ainda, não tá muito valorizado mais, eu preciso de uma alternativa. Eu não quero nem um MGTOW, entendeu? Que é sacrificar o sexo, mas manter o meu respeito, e eu não quero também focar no sexo para ter o meu respeito, porque hoje em dia o que eu quero dizer, tá, é o seguinte, a probabilidade de você ser rejeitado, consequentemente, é muito maior, pela explicação anterior que eu fiz, referente à mídia social, caralho, elas têm várias opções, joguinho, blá blá blá, tudo que vocês já sabem, feminismo e tal, tudo bem. Eu acho que vocês vão concordar comigo que a probabilidade de você ser rejeitado por uma mulher é muito maior hoje em dia, né? Não é de 100%, mas é muito maior. Então, assim, consequentemente, é o que eu falei, a rejeição, ela diminui seu respeito. Agora é o seguinte, próprio, tá? E às vezes perante outras pessoas também, dependendo do contexto, pelo que houve, né, rapaziada? Definitivamente. Se você, é o que eu falo, às vezes você fica com uma garota gata, tem cara que não te conhece que vai pegar na sua mão, já aconteceu isso comigo. Se você fica com uma menina muito gata num ambiente social, tem muito cara que vem e cumprimenta você, cara. E as mulheres vão achar você mais atraente. E definitivamente seu respeito aumenta, rapaziada. Isso é óbvio, entendeu? Isso porque, assim, um medidor para você entender isso, para você mensurar se o que eu tô dizendo é falso ou não, atração e respeito de mulher anda lado a lado. Se a mulher tem atração por você, rapaziada, o respeito quer dizer que ela te respeita, entendeu? E é o que eu disse, cara, a pré-seleção faz a mulher se sentir atraída por você? Sim, então quer dizer que ela tá atraída por você porque ela também te respeita, vocês entenderam o sentido? Então, definitivamente. Só que a probabilidade de rejeição hoje é muito alta e, consequentemente, o risco de você sacrificar o seu respeito colocando o sexo em primeiro lugar é maior. E aí os homens olharam e falaram, velho,
Uma das coisas que eu mais odeio, que eu não quero passar, que eu não quero que ficar acontecendo comigo, cara, é ficar sacrificando meu respeito por conta de sexo. Porque é o que eu falei, as duas principais coisas, entre outras, que o homem valoriza na vida dele é sexo e respeito próprio, entendeu? Só que o respeito próprio vale mais pro homem, definitivamente. E o que a Red Pill faz? Ela fala, pera aí, velho, eu vou achar uma alternativa pra vocês. Eu vou achar uma alternativa pra vocês. Que alternativa que você vai inventar pra nós? É o seguinte, eu vou criar um modelo homem de alto valor. Não é nem pua e nem migtal. É o homem de alto... O que é o homem de alto valor? Ao invés de você sacrificar completamente o sexo e focar só no seu respeito e no investimento pessoal, que é o migtal, ou ao invés de você focar só no sexo, principalmente sedução, o que quer que seja, e consequentemente muitas vezes acabar sacrificando o seu respeito pela probabilidade alta de rejeição, entendeu? Eu vou colocar um meio termo dos dois. O que é? Nenhum nem outro. Você vai conquistar o seu respeito, só que o sexo será consequência do respeito que você desenvolveu, através do que a gente chama de atração passiva, entendeu? Ou de sinal de escolha, por exemplo, é um indicativo. Essa é uma diferença, por exemplo, entre PUA, entendeu? E a frame do PUA na manosfera e a frame do HVA. A frame do HVA é a atração passiva. Eu aumento tanto o meu respeito por mim mesmo que as mulheres começam a me achar atraente, começam a me mandar indicativos de interesse, ao invés de eu fazer cold approach, colocando sexo em primeiro lugar. Então, não é mais que o respeito agora, o respeito é consequência do sexo, não. O sexo é consequência do respeito pro HVA. E não é o migtal, por exemplo, que descarta completamente o sexo, entendeu? É uma alternativa, é um meio termo entre os dois. É uma solução, digamos assim, que a Red Pill trouxe, e eu considero atualmente que a frame do HVA para os homens é a que está com a cotação mais alta, porque se tem uma coisa que os homens eles admiram, eles perseguem e eles querem para si mais do que talvez tudo na vida, além de sexo, é autorrespeito, é consideração, é ser considerado, entendeu? E também ser respeitado, rapaziada, como homem. E é isso que a Red Pill do investimento pessoal faz, gerando nos homens, proporcionando para os homens, oferecendo o produto do homem de alto valor. Então, quais são as principais diferenças? Assim, agora, para as mulheres, a cotação que está mais alta, rapaziada, para as mulheres atualmente é o inverno está chegando. Esse é o produto referente ao sexo feminino para as mulheres, não para os homens, né? Para as mulheres, entendeu? Que está com a cotação mais alta, entendeu? O inverno está chegando, a abundância, mulheres saindo a carrossel, essas coisas e etc. que a gente acompanha, principalmente na Red Pill internacional, você vê muito isso nos vídeos lá. É o que está com o valor de cotação mais alto no momento, né? Então, quais são as diferenças, rapaziada? Como eu expliquei para vocês, cara. Antes você tinha cold approach. Cold approach basicamente é você colocar o sexo em primeiro lugar. Como eu disse, se você converte o approach em relação sexual, seu respeito aumenta. Mas como eu falei, a probabilidade é alta de rejeição atualmente. Então o risco de você sacrificar o seu respeito também é alto. Os caras falam, peraí, velho, cold approach tá muito arriscado, digamos assim, pro meu respeito por mim mesmo. Quero uma solução. O que a Red Pill faz? HVA, sinal de escolha. Então essa é a diferença. Ao invés de você colocar sexo em primeiro lugar e abordar várias mulheres que às vezes podem te tratar, digamos assim, né, como uma manipuladora de atenção, ou aquelas que fazem você perder seu tempo, que é um dos arquétipos do Alan Roger Curry, que ele coloca lá, dentre outros que eu destaquei do Mode One, entendeu? E aí o Mode One é uma forma também de você colocar o respeito, entre aspas, em primeiro lugar, porque você não perde seu tempo. Tem uma frase que ele diz, inclusive, que é o seguinte, o modo 2, entendeu? Ou game indireto, modo 2, tanto faz. Com certeza, cara, ele pode facilitar para você converter. Mas ele também pode gerar uma alta probabilidade de você ser manipulado e perder seu tempo e feito de tonto. Ele tem esses dois lados, tá? Já o modo direto não é bem assim. O modo direto, cara, a probabilidade de você perder seu tempo é muito menor, porque você está sendo muito mais objetivo e claro sobre o que você quer e o que você está buscando com aquela mulher, entendeu? Então tem essa diferença entre cold approach e sinal de escolha. Sinal de escolha é a frame do HVA, você coloca seu respeito em primeiro lugar. Segunda diferença, numbers game. Numbers game, rapaziada, é você abordar o máximo número de mulheres possível, entendeu? Na esperança de você converter. É aquela velha história de entregar currículo, né? Quanto mais currículo você vai entregar, maior é a probabilidade de você conseguir uma vaga de emprego, entendeu? Porém, a gente sabe que atualmente, né, na crise de emprego que tem no Brasil, tem muita gente, cara, que fala, velho, eu não sei o que eu faço mais, cara, eu entrego o currículo pra caralho e não consigo arrumar um emprego, isso vai deixando o cara frustrado. É parecido aqui também, entendeu? Tô dizendo que é sempre assim, mas é parecido. Então, o que a Red Pill traz, entendeu? Ao invés de numbers game, seria o Mode One, por exemplo, entendeu? Também ser mais direto, né, na minha opinião, beleza? E não só isso, cara, mas você focar em curtir o seu rolê.
Não você sair só por causa de mulher, abordar um monte de mulher, colocar o sexo em primeiro lugar. Você conhecer o respeito em primeiro lugar. O que é colocar o respeito em primeiro lugar em oposição ao numbers game? Eu vou sair para me divertir, eu vou sair para curtir a noite com os meus amigos, para me curtir também e tal, que eu tô legal, eu tô bem, eu tô bonito, eu tô bem cuidado, etc. Eu tô com grana no bolso, vou curtir meu rolê, vou pegar meu drink, vou pegar minha coca, vou pegar meu suco, vou sentar ali, vou trocar ideia. Se alguma garota mandar indicativo de interesse, eu converso com ela, mas sem malabarismo. Eu não vou sacrificar o meu respeito atravessando o bar inteiro para falar com uma garota que não olhou para mim, ou ficar abordando várias mulheres no ambiente. Você acha que um homem de alto valor, rapaziada, ele vai ficar falando com um monte de garota no ambiente, cara? Que nem um cachorro sedento, um cachorro faminto, um cão faminto? É claro que ele não vai fazer isso, entendeu? Porque ele está comprometendo o valor social dele perante aquele círculo social. E se a cidade for pequena e ele for conhecido às vezes, e dependendo do ambiente que ele está, definitivamente ele vai ficar mal falado e pode acabar dando uma bela queimada na reputação dele, cara. Entendeu? Principalmente se você estiver numa sala de aula, numa faculdade, numa academia, por exemplo, num barzinho que várias pessoas ali se conhecem entre si. Então não é interessante você ficar chegando em todo mundo e falar, meu, esse cara tá desesperado, entendeu? É autoexplicativo, cara. Você vai comprometer o seu valor social, definitivamente. E o sexual de mercado também. Assim como a conversão aumenta o seu valor sexual de mercado, a rejeição diminui, rapaziada, perante aquelas pessoas. O homem perde respeito por você ao ver um homem ser rejeitado e as mulheres perdem atração, entendeu? Então essa é a diferença sobre a frame do HVA e a frame anterior. E você tem o terceiro, que é sedução fora de zona sexual. Como eu coloquei pra você, a sedução fora de zona sexual, rapaziada, muitas vezes enseja você fazer malabarismo, você surpreender a garota e tal, e você pode acabar perdendo seu tempo, tentando despertar gatilhos emocionais, porque você pode estar lidando, como o Alan Roger Curry fala, com uma manipuladora de atenção, beleza? Que foi o que eu expliquei. Pode facilitar para você converter, mas também existe uma alta probabilidade de você se dar mal, entendeu? E é o que eu falei, considerando a era das mídias digitais, talvez essa possibilidade aumente mais ainda, considerando que ela já tem opções muitas vezes, já tem o cara principal, já tem até namorado, entendeu? Então a chance de você ser rejeitado hoje é maior do que nunca, consequentemente de você comprometer o seu respeito também. E aí, é isso que eu estou dizendo, sedução fora de zona sexual não, sedução só vou gastar tempo seduzindo dentro de uma circunstância em que o sexo possa acontecer, não fora de um contexto que o sexo não possa acontecer, entendeu? Porque se a garota entrou com você numa zona sexual, rapaziada, é o que eu disse, não estou dizendo que é impossível, mas a probabilidade dela ser uma manipuladora de atenção com você num ambiente íntimo e privado, cara, é muito menor. Sem dúvida, entendeu? Definitivamente, é muito menor, cara. Se ela tá com você num lugar, só vocês dois, cara, é muito improvável que ela tá tentando manipular você ali naquele contexto. É o que eu falo. Uma das principais características da vampira de atenção, manipuladora de atenção, ela não entra com você numa zona sexual, é o que eu falei. Ela faz tudo, ela vai com você em todo lugar, senta no seu colo em público, manda mensagem, sorri, flerta, te toca, beijo no rosto, abraço, mas ela não entra no lugar em que o sexo, com você, em que o sexo possa acontecer. Entendeu? Arriscado, digamos assim, beleza? Próximo tópico, diferente, text game. Text game basicamente seria a sedução dentro do celular, a sedução na mídia digital, na mensagem de texto, tá? O que acontece aqui também, rapaziada, é parecido com o tópico anterior, é a mesma coisa, tá? Você pode acabar perdendo o seu tempo porque você está colocando o respeito em primeiro lugar, perdão, o sexo em primeiro lugar. E uma coisa que é normal entre as mulheres que estão interessadas em você, que eu já disse, elas vão facilitar o seu acesso, entendeu? Você não precisa seduzir, rapaziada, uma mulher que está interessada em você, quer sair contigo e tem alta atração e respeito por você. Você pode ser simples, cara, você pode ser mais direto, convidar ela para sair contigo, que ela vai aceitar. Não tem malabarismo. Não vai precisar ter malabarismo, entendeu? Seduzir por mensagem de texto, eu já falei. Duas coisas que eu não indico para vocês. Rapaziada, cada um faz o que quer, essa é a minha opinião. Vocês podem discordar também, tá? É o seguinte, cara, duas coisas que eu indico pra vocês. Tentar ser engraçadão por mensagem, eu já tentei fazer e me fudi tentando ser engraçadão, porque a menina interpretou errado o que eu quis dizer. Porque é mensagem de texto. 2, porque você não consegue saber muito bem o que a pessoa quer dizer, ela pode ficar ofendida. E 3, porque o senso de humor da mulher muitas vezes é muito diferente do senso de humor do homem. Você entende o que eu tô falando? E tentar seduzir o que você vai tentar? Você vai transar com ela pelo celular? Você não vai transar com ela pelo celular, até porque você tá tentando seduzir ela, perdendo seu tempo e muitas vezes vocês nem acabam se encontrando. É o que eu falo, rapaziada. O game começa na hora que ela pluga o controle. Quando que ela pluga o controle, na minha opinião? Quando você convida ela para sair, ela senta, você vai e ela comparece e senta contigo numa circunstância íntima entre só vocês dois ali conversando.
Aí o controle, ali ela plugou o controle, entendeu? Na minha opinião. É assim que eu penso, beleza? Como que você vai jogar com uma mulher que nem plugou o controle ainda e só você vai lá ficar tentando dar fatality nela, ficar tentando meia lua, quadrado, x, não sei o que lá, mortal pra trás, entendeu? Sendo que ela nem começou a jogar, ainda nem pegou no controle. Só você tá jogando sozinho lá, tentando fazer gol e o caralho, e o time ainda do adversário nem entrou em campo. É perda de tempo muitas vezes, é isso que eu quero dizer. Por último, pressão. Eu chamo de pressão esse aqui no sentido, rapaziada, de que você precisa muitas vezes, cara, provar para a mulher o seu valor. Provar para a mulher o quão interessado você está nela. E muitas mulheres têm essa mentalidade. Tanto é que alguém mandou para mim um negócio, não sei quem foi, ou eu vi em algum lugar, uma postagem que era o seguinte: se o cara tá 6 meses tentando sair com você, quer dizer que ele tá interessado? E 90% diz que sim. Uma das formas, rapaziada, das mulheres medirem se você está interessado nelas, e melhor ainda, em algo a mais do que só relação sexual, é fazer você correr atrás dela. É ficar te segurando, entendeu? Eternamente. Normalmente, na minha opinião, rapaziada, nem sempre, tá? Mas para vocês entenderem um breve sentido aqui, uma orientação. Quanto mais a mulher, rapaziada, ela tá segurando você, cara, entendeu? Mais preocupada ela está em ser usada como objeto sexual, e muito provavelmente ela já foi utilizada como objeto sexual anteriormente, e talvez muitas vezes. Pode ser uma red flag. Pode ser uma red flag, entendeu? E é isso que eu estou explicando. Você precisa aplicar pressão, correr atrás, mandar dupla mensagem. Você está colocando o sexo em primeiro lugar. Um homem que se respeita, como eu disse, que coloca o respeito em primeiro lugar, ele não aplica pressão, rapaziada. Ele não insiste, cara. Ele não coloca o sexo em primeiro lugar e sacrifica o respeito dele. Se você mandou uma mensagem pra garota, por exemplo, ela visualizou e não respondeu, você não manda outra. Se você combinou de sair com ela, ela te deu um flake, você não vai convidar de novo ela pra sair, a menos que ela venha falar com você, que é uma coisa que eu digo desde o início dos meus vídeos, cara. Coloca a bola no colo dela, já ouviu falar? Put the ball in her court. Ah, cara, você não deu pra você sair, você tá com dor de barriga, com caganeira, não sei. Beleza, da próxima vez você me avisa se tá tudo bem, você entra em contato comigo, a gente combina e faz acontecer. Você não vai ficar, ei, vamos de novo? E aí, vamos tentar mais uma vez, etc. Não, cara. Aplicar pressão e correr atrás. Muitas mulheres fazem isso de forma a medir que você está interessado nela. E uma dica que eu queria dar para as mulheres, aproveitando, sobre isso. Cara, sem relação sexual, o homem ele não vai querer comparecer. Aí elas vão falar, que absurdo, então você quer dizer que eu tenho que transar com o cara para ele não perder interesse? Não é o que eu estou dizendo, tá? Cara, o que eu quero dizer, cara, é que assim, cara, se você quer conhecer o cara melhor também, tá? Cara, pelo menos se encontre com o cara pessoalmente. Se você está interessado, não estou falando dos caras que elas não estão interessadas. Do cara que você está interessada e ele está interessado em você, está com medo de ser usada como objeto sexual, você quer valorizar e tal, não fica com esses joguinhos de visualizar e não responder, de fazer correr atrás por mensagem de texto, de fazer ele ficar insistindo para sair com você. Saia com ele. Você não precisa transar de primeira, mas compareça, encontre com ele, que você vai falar, pô, ele vai, se for bacana, cara, meu, se você der um beijinho nele, alguma coisa, já é uma relação sexual, entendeu? Agora, se você que não encontra com o cara, você tá interessada, você quer que o cara fique correndo atrás de você, ele vai largar a mão, cara. Cara, isso é estúpido, é infantil, entendeu? Você achar que o cara vai ficar dando mortal, insistindo, ainda mais se ele se respeita. Se você não aceita sair com ele, ou se você visualiza a mensagem e não responde, etc, ele vai olhar e falar, meu, quem essa garota tá pensando que eu sou, cara? Entendeu? Eu tenho meu valor, eu tenho meu investimento pessoal. Eu não vou ficar correndo atrás de mulher, colocando sexo em primeiro lugar e sacrificando meu respeito próprio. Desculpa falar muito rápido porque já está em 22 minutos de vídeo, 23. Então esse é o último tópico, rapaziada. Basicamente o que eu quero dizer aqui é o seguinte, para encerrar o vídeo, entendeu? Existem duas fontes de recursos poderosas, na manosfera especificamente, poderosas e de alto valor. O ímpeto sexual masculino, que eu vou chamar aqui de testosterona, beleza? A testosterona e o respeito, rapaziada. A testosterona, cara, ela é uma energia poderosa, tá? Que pode controlar você muitas vezes, como eu expliquei, só o respeito para conseguir domesticar seu ímpeto sexual, que é um conflito que os homens têm na vida deles, cara. O maior inimigo do respeito próprio do homem, talvez, rapaziada, seja a vontade dele sexual de se relacionar com outras mulheres, que é o cara que pode acabar se tornando Simpson se ele colocar o sexo em primeiro lugar. Entendeu? Essa é a frame do Simpson, é o cara que põe o sexo em primeiro lugar em detrimento do respeito próprio. E outro produto valioso é o respeito, entendeu? O respeito talvez ele não tenha um alto poder de combustão, mas ele queima de explosão, entendeu? Mas ele queima por mais tempo, ele é mais duradouro. Por isso que eu já disse, cara, que o que sustenta relacionamento não é amor, por exemplo, casamento, caralho, é respeito, velho. Normalmente, entendeu? Não é paixão, porque queima, é forte, é intenso, mas queima rápido. O respeito talvez ele não arda tanto, ele não queime tanto, mas ele queima por mais tempo. É um recurso muito valioso. O que eu visualizei aqui na comunidade, rapaziada, é que eu quero monetizar respeito. Eu não quero monetizar testosterona. O que é monetizar testosterona, por exemplo? OnlyFans. OnlyFans, indústria pornográfica.
Dá dinheiro essas porra ou não? Dá dinheiro pra caramba, cara. É o que eu tô dizendo. As bolas do homem, rapaziada, é de ouro as bolas do homem. O homem tem ouro nas bolas, entendeu? Porque dá dinheiro pra caramba quem monetiza em cima disso. OnlyFans, pornografia e o caralho, Playboy, etc. É a monetização das bolas do homem, entendeu? Dá dinheiro essa merda, cara. Só que muitas vezes você perde respeito por isso. As mulheres que monetizam no OnlyFans, por exemplo, as bolas dos caras, perdem respeito perante outros homens. Principalmente os que têm autorrespeito próprio porque se valorizaram, entendeu? Já quando você monetiza o respeito, rapaziada, dos homens especificamente, que é o que eu faço aqui teoricamente, entendeu? É, entre aspas, a forma mais honesta de você ganhar dinheiro é quando alguém te paga, entendeu? Porque respeita o seu produto, respeita o seu trabalho, ou admira o serviço que você presta, entendeu o que quis dizer? É a forma mais honesta de ganhar dinheiro. Eu monetizo de vocês o respeito, sabe por quê? Porque eu ensino vocês a se respeitarem. Como assim você me ensina a me respeitar? Eu ensino vocês sobre a Red Pill feminina, masculina, né? Às vezes a financeira, mas acima de tudo eu ensino vocês o investimento pessoal, entendeu? Como nesse vídeo, por exemplo, de certa forma é sobre investimento pessoal esse vídeo. Então eu ensino vocês investimento pessoal. O que investimento pessoal faz? Faz você aumentar o seu valor e consequentemente se respeitar mais. Se eu estou ensinando vocês a se respeitarem mais, vocês vão me respeitar por isso. Consequentemente, vocês vão clicar no meu vídeo, vocês vão assistir meu vídeo, normalmente até o final. O que acontece? Isso gera um valor. A atenção de vocês gera um valor que o YouTube vai fazer o quê? Vai converter em monetização e vai me pagar. Então o que eu estou querendo dizer é que eu não monetizo a testosterona de vocês, eu monetizo o respeito que vocês têm pelo conteúdo e consequentemente vocês assistem os vídeos até o final e isso que gera receita para o meu canal.